tertúlia. Definição. O status é a condição pessoal ou modo de estar, propriedade, qualidade, característica, posição, situação ou condição dinâmica da consciência, homem ou mulher, cidadão ou cidadã, no âmbito da sociedade intrafísica, SOCIM, buscando manter um nível de vida civilizada compatível com a dignidade humana. A defesa da autobiografia. O nível social, as estratificações na estrutura da SOCIM, os papéis conferidos pela organização social, os padrões etológicos esperados, os direitos, privilégios, obrigações e limites socialmente atribuídos, as expectativas e as cobranças sobre o cidadão ou a cidadã, as crises intraconscienciais nas alterações geradas pelas crises de crescimento e o status pessoal. Agora, na argumentologia, nós temos a taxologia, 20 categorias de status básicos da personalidade na sociedade intrafísica. Na remissiologia, nós destacamos entre 15 verbetes, ato social, canga tribal, coleira do ego, cosmovisão humana e status momentosos. Frase enfática. O nível convivencial do status do cidadão ou cidadã na sociedade intrafísica depende, acima de tudo, da qualificação da mentalidade fraterna, interassistencial, da consciência lúcida. Você vive despreocupado ou atento quanto ao próprio status social. Por qual razão? Pelo processo da razão, a gente vai ver se a qualidade da pessoa de estar preocupada com aquilo ou não, né? Então vamos agora às perguntas. Poderia dizer que é o túnel de luz, o que é o túnel de luz relatado nas experiências de quase morte? Não achei nenhuma referência em livros. Não, se você for estudar a experiência da quase morte, a EQM, eles têm várias hipóteses para mostrar isso aí. Mas nenhuma é muito clara. Agora, o que a gente percebe é que o túnel de luz mostra a relação interdimensional. Ele faz a conexão entre dimensões da consciência. E para mostrar isso de uma maneira pictórica, o melhor que tem é mesmo um túnel com luz. Por isso que a tendência da pessoa dentro do processo de elaboração de pensene e, vamos dizer, a holomemória dela fica por aí. Mas isso ainda não está muito bem explicado, não. Há muitas hipóteses sobre o assunto. Sobre a questão da forma de pensar, ao modo de consciência, o senhor responde que a intervenção é breve. Teremos que aspirar pela intervenção produtiva e prolongada? Tenho dúvidas sobre a minha intervenção. Como melhorar essa autopesquisa? Olha, o problema todo para melhorar é estudar o parapsiquismo a partir do estado vibracional e começar a fazer a interassistencialidade a partir da TENEPS. Isso aí pode fazer a pessoa intensificar ou dinamizar a sua compreensão do passado e ela pode chegar a entender a sua própria intervenção, curso intermissivo e tudo mais, de uma maneira específica, individualizada. Agora, a tendência nossa é você ficar com a intervenção cada vez maior, porque a sua vida ela começa a ficar com maior valor assistencial quando você é consciente.
Porque, a rigor, vamos pensar uma coisa. Uma consciência que se manifesta diretamente pelo psicossoma, ela tem muito mais capacidade de realização evolutiva do que uma outra, igual eu, por exemplo, que manifesta a partir do soma. Então, a tendência da evolução é qual? É a gente continuar com 4 veículos ou com 2? Não, é continuar com 1. Então, a situação é precária nisso aí. E outra coisa, conclusão, a tendência nossa vai ser ficar com períodos intermissivos maiores, cada vez mais. Mas isso vai ter uma fase de transição enorme. Eu, por exemplo, estou nessa fase de transição. Eu não posso dizer que eu vou ter uma fase intermissiva longa. Não. Vai depender do maxi-mecanismo. Divido o CMP da atividade. Agora, uma coisa. No dia 23 foi realizado o primeiro núcleo de extensão da Sinvex na Universidade do Rio de Janeiro. É um núcleo de extensão dos jovens. Isso é fora de série. Eu estou falando aqui porque acho isso muito importante. É uma vitória, é um nível avançado do nosso trabalho aqui de desenvolvimento da conscienciologia. Então, ocorreu no final do curso da prática de trilotação consciencial na INVEX. Foi no campus IPC do Rio de Janeiro, que foi feito lá e estudado direitinho, etc. Tal. Agora, tudo isso, então, eu dou os parabéns a partir da Patrícia Barbosa, que é a voluntária da Sinvex do Rio de Janeiro, que estão realizando um grande trabalho de Max Proex, ou seja, grupal. Agora, voltando aqui àquele assunto que nós começamos antes de começar a tertúlia, eu queria chamar a atenção para o processo das pesquisas das retrovidas e algum indício que pode dar das vertentes para esse estudo, que é o que a gente está falando aqui. Todo mundo aí está precisando de ver, ou está querendo, ou alguns estão querendo, entender as retrocognições. Então, por exemplo, quais são as pesquisas disso? Que indícios de vertentes ou de viés que nós podemos ter? Eu estou falando indício de viés, vê se me entende. Eu não quero ser redundante nisso, não. Vamos entender bem. Então, é como se fosse a soleira da porta. Entende? É os passos iniciais da situação. Entende? A sala dos passos perdidos, que eles chamam. É onde a pessoa ainda não sabe qual é o lugar. Ela está palpando. Ela é semi-cega. Então, vamos entender. Eu vou dar uma vertente disso que eu já estudei comigo. Então, veja bem, eu sou uma cobaia para vocês. Agora, examinando as minhas tendências, eu vejo o seguinte. Eu tenho um tipo de idiosincrasia política bem óbvia e que é grupal. E tenho uma afinidade política singular que não é grupal, é singular. Agora, quais são as minhas idiosincrasias políticas grupais? Eu sempre dei conta, nas coisas que eu li, desde quando meu pai via a Segunda Guerra, os negócios todos. Em Marx, em Engels, Lenin, Trotsky, a Rússia e Cuba. Tudo é comunismo. Agora, tem mais um de comunismo, que é a China. No entanto, a China, eu sempre tive afinidade singular, específica. Então, agora, vocês durmam com um barulho desse e vê se me entendem. Como é que é isso? São 7 coisas aqui. 6 são 7 coisas praticamente de comunismo. 6, eu tenho afinidade, vamos dizer, uma afinidade com uma. E com 6, eu tenho idiosincrasia política grupal. A 6, Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Rússia, Cuba. Eu estou falando nomes e condições
que tem sua razão. Qualquer um que for estudar comunismo vai ter que pensar nisso. Agora, junto com isso, tem a China. Com a China, eu já tinha simpatia. Eu quero dizer para vocês, eu tive convite, tudo quanto é jeito, para ir para a Rússia, para Cuba, eu nunca desejei ir nesse lugar. Eu estava, por exemplo, na China, era só entrar numa estrada que eu ia bater na Rússia, com todos os negócios arrumados. Eu tinha tudo, eles queriam pagar para eu ir lá, eu não quis ir. Vocês têm uma ideia, eu tenho uma idiosincrasia lá dentro do processo. A turma que levou projeciologia para a Rússia foram os próprios russos, não fui eu. Eles é que levaram, traduzido o livro em pequena, a comunidade deles, do estudo lá que precisava deles. Mas não fui eu que fiz isso. Cuba, eu nunca estive lá. Estive em vários lugares desses por aí, nunca estive lá. Nunca me interessei por nada da história. Agora, a China, eu já estive lá, estudei lá, tornei a voltar, vi uma porção de coisa por todo lado, conheci Macau, conheci Hong Kong. Quer dizer, há uma coisa nisso. Outra coisa, encontrei com os chineses das Filipinas, por exemplo, que saíram da China continental, que lá ficou como se fosse temporariamente, era um prolongamento da China. Então, vocês agora estudam o que é a retrocognição e por que é que eu tenho essas características. Tem algum problema, bem óbvio. Osvaldo, eu gostaria de saber que critérios você segue quando você, para algumas pessoas determinadas, você sim que abre o jogo ao respeito de vidas passadas da pessoa. O critério que a gente tem é dos amparadores. A hora que eles veem que aquela pessoa tem gabarito de entender o que a gente vai falar, e aquilo vai afetar, mas positivamente, o grupo dela, se fala. Agora, tem certa pessoa que nem ela está preparada para admitir aquilo, porque ela pode pôr tudo a perder. E nem também, mesmo se ela admitir, a gente não pode garantir que aquilo vai ser bom para o povo com quem ela convive, devido às reações que ela vai ter. Você entendeu? Entendi. Então, qual que seria a reação? Essas coisas são delicadíssimas. Pois é, mas então, qual que seria a reação ideal da pessoa que recebe a informação? Estudar sobre o processo. Estudar, abaixar a crista e ver o que é que já fez para melhorar aqueles erros e omissões cometidas até ali. Porque a hora que a pessoa vai estudar outra personalidade, ela sempre vê os erros, não tem saída. Agora, tem gente que às vezes muda numa semana, a hora que fica sabendo. E quando você... A pessoa vinha há vários anos, tudo errado. Numa semana ela recebe aquele choque, ela muda toda. Eu já vi isso na minha vida, várias pessoas. E quando... Aí me deu um branco. Tipo assim, eu já recebi algumas informações de você sobre vidas passadas, mas assim, por exemplo, tipo a época. Você me falou, não, naquela época você poderia estar lá. Pois é, não, mas isso aí, na verdade, não está falando nada certo. Então a gente quando a gente estuda fala, a época. Data do nascimento, data da morte. Mas aí tem não... a coisa bem clara. Mas aí no caso a pessoa Uma outra também. coisa também. Muita gente aqui a gente sabe, mas é que não tem registro daquela vida. Ela não apareceu tanto publicamente para ser conhecida. Quando é assim é mais fácil. Então o povo fica às vezes pensando que eu fico catando os outros que são conhecidos para falar. Não é. É porque esses são mais fáceis de expor. Tem outros aqui que a gente sabe. Mas eu vou falar o nome lá, você está entendendo? É Joaquim Raimundo de Araújo e Silva. Não é que é? Mas, Aldo, no caso, quando você fala para uma pessoa, por exemplo, o período, a época, também é interessante a pessoa estudar aquele período, aquela época. Isso eu falo, eu mesmo falei para você. Para mim, muita gente. Isso aí a gente fala para muita gente aqui. É o jeito. Val, você podia explicar melhor essa questão que você sempre deu contra a Rússia e Cuba e é a favor a China? É lógico que tem a ver com a retro, mas... Não, agora veja, quais a diferença de uma coisa com outra? Por que eu tenho essa tendência? Porque... Agora veja,
Eu nunca errei nisso nada. Eu sempre fui contra o processo do comunismo do jeito que estava. Mas mesmo Agora, eu nasci em 32. Foram, na verdade, 15 anos depois da Revolução Russa. Eu estava sabendo de tudo. Eu já vim sabendo. O negócio, alguma coisa ia dar para trás. E em relação Nunca fui no bico disso. Eu que lia a Voz Operária, aquele negócio, todos os meus amigos se tornaram comunistas, um monte deles, da minha idade lá de rapaz. Um monte. Tudo era de partidão. Eu nunca entrei nisso. Valdaí, e a Revolução Chinesa, mesmo com a Revolução Chinesa... Eu também vi e falei assim, isso aí é terrível, mas tudo vai parar. Um dia isso tudo vai parar. Eu também vi. Agora, por exemplo, na China, eu sempre vi que tem uma opção de coisa errada. Agora, tem umas coisas estranhas, né? Como é que aquele cara lá, um dos maiores repórteres, sai de lá e vem aqui só para fazer uma entrevista comigo? O maior jornal deles, mais comunista da paróquia. E outra coisa, sai danado da vida, de pé duro daqui, batendo o pé no chão. Que eu não admitia o processo nosso de voluntariado. E eu falando com ele, eu sou mais comunista do que vocês. E não temos ditadura. Isso aí subiu na cabeça dele. Eu falei com ele, qualquer coisa, traz um monte de gente e vem estudar a gente. Vem estudar Cognópolis, esse bairro nosso. Você vai começar a entender. É uma saída. Mas traz mais gente para fazer a pesquisa. É o jeito. Agora, a transformação que houve lá na Rússia, que está indo em direção ao mercado, e da China, a Rússia, ela bateu o pino nessa questão, porque ela, de repente, ela derrubou o sistema e deu uma crise. Agora, a China não, a China está sendo mais inteligente nessa questão. Pois é, isso levaram para o outro lado. Agora, você tem que lembrar que a máfia, ou seja, a mafia, nasceu na Rússia. O problema é sério. Entende? É da Rússia. E a máfia do Stalin também, que foi bem pesada. É. Agora, a gente sabe dessa história toda, aqueles que erraram mais, que erraram menos, mas o problema é a minha índole, a minha tendência. Por que eu tenho isso? Entende? Estudo é o processo do passado. É assim que a gente vê o viés. Por onde é que vão? Mas você percebe... Agora, por exemplo, isso aqui são fatos. A minha vida, eu mostrei isso. Eu não posso esconder uma coisa dessa. Eu na época lá, houve uma época que eu entrei no marxismo, tudo bem. Mas já novinho... Agora eu não, nunca. Eu sempre meti o pau no Marx. Mas aí novinho eu já percebi que estava tudo errado, por quê? Pelos relatos do que acontecia lá. Porque eles falavam uma coisa assim, teoricamente, era uma maravilha, e lá batia o pino tudo. Eu, por exemplo, Alino, eu sempre quis estudar as coisas de uma maneira muito eficaz. Então tinha gente que me perguntava, Walter, como é que eu vou avaliar um filósofo ou um grande político numa situação dessa? Eu falei assim, se você quer, eu vou te dar uma medida grossa, mas que funciona. Todo mundo que foi favorável a Marx não presta. Isso eu falava há quanto tempo? Então, todo mundo que bateu palma para o Marx, numa certa época, bobeou. Esse é burro. Então, agora você vê, já é muita gente. Sou burro, confesso. É muita gente que fez isso. Mas eu fiz uma... Não, presta atenção no tanto que não tem. Agora veja, isso é as minhas ideias ainda em Uberaba. Rapazinho. Mas lá com a turma do Mercadão. Eu novinho já tive uma espécie de marxo-dissidência em relação àquilo que batia o pino tudo aqui. Pois é. Mas eu lembro que em 1945 eles fizeram a manifestação pública, então tinha alguns que eram do partidão lá, dos comunistas, na rua, lá em Uberaba mesmo, na rua. Eles vieram me convidar para participar. Eu falei, não sou nessa, sou contra vocês. O negócio é assim, em 1945. Isso foi depois da guerra. Houve uma manifestação deles. Agora, teve um grande professor meu, que foi até secretário dessa turma lá, comunista. Eu falei assim, ele é um grande professor, mas começa por isso, então eu tenho que dar um desconto. Eu nunca posso confiar totalmente nele.
Isso era a minha ideia. Então você sai dessa. Como? Por quê? Agora, já novinho, como é que você percebeu que o negócio estava desandou lá? Pois é, não, o processo de retrocognição, é aí que eu falo para vocês, não achava. Agora veja, entre 1916 e 17, da Revolução, para 32, tinha 15 anos. Eu estava muito ativo nisso. A minha retrocognição, eu vi o que estava acontecendo atrás dos bastidores, né, extrafísico. Alguma coisa me deu ideia. Eu não tenho ainda a noção de tudo que eu vi, mas eu sei que foi por aí. A ideia era... Eu acertei nessa. Essa eu ganhei. Paulo, O que tem? então, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que para esse estudo das retrovidas, uma das possibilidades é nós também começarmos a analisar essas idiosincrasias. Quais são as suas tendências? Mas agora você tem que ver assim, passando um pente fino, penteando com um pente fino do jeito que eu estou fazendo. Isso aí são fatos que é você que viveu, eu não posso dizer. Eu estou falando dos meus que foi eu que vivi, eu não posso falar do outro. Então, agora veja, tem que chegar nesse nível que comigo é incontestável. Eu não tenho por onde tirar o corpo fora disso. Mas você disse também que, quando você começou hoje ali, você falou também que era conseguir ver o passado no presente, não ficar olhando o presente. O que veio primeiro? Não, mas o meu processo não é esse. Você tem que ver o passado. Agora, o que se passa? Eu comecei a ver por que a minha reação com essa condição. Uma grupal e outra singular, individual. Por quê? Isso é uma discriminação que eu fiz. Uma discriminação política, óbvia, e no caso, inteligente para mim. Isso é terrível, gente. Agora, o meu negócio veio de rapaz. O que eu estou falando é 1945, eu tinha 13 anos, 46, eu tinha 14 anos. Que é da turma lá, que foi na época que a gente decidiu as coisas. Meus colegas todos eram do ginásio. Gente que participou da marcha lá, aqueles negócios todos. E eu não participei disso. Evaldo, aqui, eu ainda não entendi o seguinte, como que se ligou essas retos, e aí você viu que estava errado através das retos, você viu que a revolução... Não, eu vi que eu estava certo, né? Com o passar do tempo, isso tudo marcou. Agora, com o passar do tempo, eu cheguei à conclusão seguinte, isso aí serve de padrão para eu ver que a minha retrocognição, já aos 14, 15 anos, era violenta. Como é que já tinha aquela tendência? Por que eu não errei? Por que é que eu, sem conhecer tudo, escolhi corretamente? Isso é o passado. É isso que eu desejaria que mas você estudasse. Melhorou o discernimento pelas retas. Não, agora melhorou mais, né? Quanto mais você vai vendo aquilo que você acertou, um acerto em cima do outro, você sabe, potencializa os acertos. A tendência, então, é melhorar tudo. É que a gente não consegue identificar que essa tendência, na realidade, é uma reta. É isso. Você está começando a entender agora. Sua tendência, eu estou usando a palavra idiosincrasia, presta atenção. Idiosincrasia e afinidade. Isso é retrocognição. Por quê? É você ontem. Como é que você reage hoje? Os assuntos são mais ou menos os mesmos. Vocês estão começando, é isso aí, você está começando a entender agora. São as vertentes, os vieses. Nós temos que chegar, a gente tem que estudar aquilo ali. Tem que abrir uma porta aí nesse negócio, está um paredão. Você está entendendo? Um muralhão. Tem que abrir uma porta nisso. Mas, Valdo, por exemplo, vou voltar aqui para mim. As minhas tendências judias, entre aspas, eram claras, mas eu não sentia. Uma coisa você... Não, mas você, no seu caso, você tem que dar o desconto do seu processo do afoitamento. Você sempre foi muito afoita. Seu negócio é da hora. E outra coisa, todo mundo te favorecia para isso, papai e mamãe faziam tudo que você queria. Isso é uma droga.
Tá, mas aí... E você dominava todo mundo. Quando eu te conheci, ainda era assim. Você está entendendo? Então, é a sua tendência. Você não parou para pensar. Você não se colocou outside. Sabe como é que é? É o negócio do outsider. A gente tem que ser o adventício. Tem que ser o forasteiro. Não, você dominava o contexto. Aí não dá para fazer pesquisa. Tá, mas um determinado dia, aí aquilo entra. Não. De vez em quando, aquilo fazia você pensar, te dava aquele choque. Por exemplo, a hora que te dava um choque, os amparadores entravam e te davam inspiração. Olha o caso 700 experimentos. Aquilo foi um fenômeno parapsíquico dos mais nobres da sua vida. Tá, mas qual a ligação disso Negócio com o judeu? impressionante dela. Hein? Mas qual a ligação disso com o judeu? Como é que é? Qual a ligação disso com o judeu? Eu descobri que isso tinha alguma coisa. Não tinha nada. Mas tem. Tem, porque o judeu pensa em dinheiro. Na hora que você decide dar alguma coisa, que é o dinheiro, você julgou o pan-judaísmo pro buraco. Então, aí mesmo que eu não ia achar que eu tinha nada que a ver com Mas o é o judeu. contrário. Você está começando a dominar o processo. Você não saiu dele. Acapite? Você sabe o que aconteceu com ela? Eu vou explicar, porque senão esse troço fica no escuro. Foi uma das coisas mais sérias dela. Ela chegou para mim e falou assim: Valdo, nós vamos publicar maior número de milhares de exemplares do 700 experimentos, porque é necessário. Eu senti e vi que nós temos que fazer isso. E nós vamos pagar isso. Vou falar com o Tadeu. Não foi isso que aconteceu? Falou com o Tadeu, nós publicamos 7.500 exemplares do livro. Ela tinha razão. Tudo. Tudo em cima do lance. Tudo. Até hoje o livro está funcionando aí, ajudou esses anos todos. Outra coisa, aquilo ajudou o Instituto, acalmou o Instituto totalmente, porque por muito tempo a situação das vendas do livro e o negócio todo melhorou demais a situação lá. Foi o máximo, foi a mão na roda. Agora veja, ela sentiu o processo extrafísico. Sem querer fazer coisa. Mas aí quando você falava para mim que eu era judia, até por causa disso, eu olhava assim, não pode ser. Porque se eu tive que abrir mão, porque naquele momento era o único dinheiro que a gente tinha, a única bala na agulha, e a gente ou fazia uma coisa ou fazia outra. Tudo bem. Aí quando você me chamava de judia, aí que o negócio não entrava mesmo. E levou quantos anos? Levaram 20 anos para eu poder aqui, num dia, quando você fez aquela coisa, eu poder... Nossa, agora eu entendi. Agora isso aí foi em Então, 1994. Faz 16 anos que 16 aconteceu. anos. 17 anos. E que você me chama de judia também, e que não entrava. Aí eu vou voltar. Não, é porque só quem vive isso, só quem viveu isso que foi aqui no tertuliário, quando você tirou aquilo tudo, só quem viveu isso é que sabe como é que é. De repente, quando você falou aquilo, agora é o contrário, você pode dizer que eu não sou, que eu sei que eu sou. Porque a coisa entra, você sente aquilo tudo. Então aí é que eu entendo Agora, que talvez começa a seja pensar reto. agora nos vieses seus, do ponto de vista político, econômico, vamos dizer, étnico. Mas o que eu fico preocupada? Não é isso. É com por que eu levei 16 anos para perceber aquilo ali. Visto que... Porque você estava muito preocupada com as coisas que eu estava falando do presente. Você entendeu isso? Mostra para ela o que você está achando. Às vezes vai clarear mais para ela. Então, Grace, às vezes a gente fica muito... Eu acho que essa ansiedade que você está tendo agora, né? Por que eu não entendi? A afoiteza. Isso a gente fixa muito a pessoa no presente, sabe? Então, se a gente der uma relaxada e sair um pouco da questão mais intrafísica... É isso que eu falo, o outsider. É que ele também o adventício. É que você também me explicou que foi assim, às vezes você não consegue, porque você ainda tem algum quarto escuro. Eu devo ter muitos. Mas o problema é o seguinte... Eu ainda não sei se esse quarto escuro que eu tive que romper para chegar ali, entender esse negócio do judeu, eu ainda não consegui definir qual era. Entendeu? Se eu rompi, eu rompi, eu sei que eu rompi, mas eu não defini. Então, mas olha, agora junta isso que você já conseguiu coligir até o momento.
e coloca aquilo num local para ver o que é que vai aparecer mais. Quais novos indícios vão começar a surgir. É isso que a gente tem que fazer. Então, a pergunta para você: como é que foi você com esses quartos escuros na sua vida? Você já tinha isso, teve isso nessa vida, ou você não passou por isso? Não, eu comecei a ver a coisa, mas eu levei Você já veio mais pronto? Eu levei tudo para os bastidores, então o negócio ficou de outro modo, a abordagem é outra. Eu não fiz a abordagem, eu fiz para a abordagem, a maioria dela. Isso muda tudo. Entende? Então, por exemplo, eu não vi aí, nessa questão, por exemplo, desses 7 itens de comunismo, 6 eu tenho idiosincrasia e 1 a favor, vocês não vão ver nisso a etnia nessa história. A minha abordagem é superior a isso. Está defendendo uma etnia? Não. Então você tem que começar a pensar nisso, tudo. Agora, então vocês estão começando a ver como é complexo o processo de retrocognição. E o problema da cronímica, a cronologia. O dia de hoje, o dia de ontem. Então, retrocognição mexe com a cronímica. Agora veja, existem aspectos da cronímica que nós às vezes não damos devido valor. Quando o senhor fala que aos 14 anos o senhor já teve posicionamento lá contra a questão do Marx e tudo, isso identifica uma tendência sua retrocognitiva. Uma tendência sua retrocognitiva só intermissiva, porque o senhor falou que quando teve toda a Revolução Russa, o senhor estava no intermissivo e viu os bastidores, isso provavelmente o marcou para que o senhor tomasse esse posicionamento, ou pode indicar também um tipo de retrocognição de outras vidas intrafísicas também? As duas coisas ou uma coisa só? Tudo isso aí interfere. Agora, o ideal seria se a gente tivesse uma para-ortografia paracutânea, para eu trazer você está entendendo? Do psicossoma para chegar no soma. Isso eu não tive. Então, viria lá a cola do passado, escrita na coxa. Você está entendendo? Isso não deu, né? Mas agora, por exemplo, presta atenção, aos 14 anos, eu já sabia que o melhor para mim era estudar medicina, que daquilo que eu precisava de fazer era a melhor carreira que eu podia seguir. Agora, para fazer isso, as coisas poderiam encaminhar de outro modo, por causa do meu pai, a situação de odontologia. Então, eu queria ver o que era. Quando apareceu a odontologia, eu falei assim, já começou, a luz está começando a aparecer lá, ali no caminho. Aí eu falei assim, não, mas vai ter uma faculdade de medicina aqui. Eu fui dos primeiros a trabalhar para aquilo. Você está entendendo? Eu ia ao ministério, aquele negócio todo. Eu fui uma das pessoas que foi elemento de ligação lá dentro. Intermediário. Está entendendo? Interface. Agora, tudo foi caminhando. A coisa toda caminhando, certinho para isso. Quando eu me formei já na medicina, eu já tinha saído de todo o trabalho que eu estava fazendo com o Mário. Desligado. Já tinha pedido demissão. Com todos os anos que eu trabalhei, eu não quis nada, auxílio de nada. Porque tudo foi dado, né? Praticamente. Depois eles me deram o emprego. Então é o pagamento pessoal mesmo que a gente fez. Agora, eu já sabia daquilo tudo. Agora, uma coisa muito estranha. Quando eu tinha 14 anos, eu já estava engajado, trabalhando com o Mário, sem receber nenhum honorário, sem salário. Eu já sabia o que ia acontecer. Entende? Aí ficou mais fácil, né? Professor. Agora, com 14 anos, outra coisa, o cara do interior, eu que não tinha viajado nada, a maior viagem que eu tinha feito naquela ocasião foi de Monte Carmelo para Uberaba. Que hoje em dia eles fazem isso aí em algumas 2, 3 horas. Antigamente demorava 6 horas de jardineiro. Entende que a estrada também não era boa, né? Aqui. E como a gente aprofundar o processo da retrocognição a partir de um tema de pesquisa seu?
Eu tenho pensado muito nisso. Pois Por que eu escolhi esse coloca foco tudo porque e eu estou seguindo é por essa aí, você linha? está começando a ver o que é que eu estou dando aqui. Olha o viés, é um deles. Agora anota todas as hipóteses, as possibilidades. A partir do tema. Não, anota aquele tema, vê se tem outro. Olha as outras hipóteses, as outras possibilidades. Porque eu As participei- alternativas possíveis. Porque eu tenho pensado nisso. Por que eu escolhi, eu persisto nessa linha, né? Pois No é. caso do O avertido. seu, Eu falei o seu alguma está coisa. muito claro. Há quantos anos você está com Está isso? estudando Por que avertido. é? O meu foco Pois é. sempre é o Tem que avertido. examinar isso aí. E eu tenho pensado nisso, né? Pois é. Por que Faça eu não aí. fujo dessa linha? Agora tem que ver as outras alternativas. O que é que tem? O que você queria, João? É sobre o que você tinha falado antes do começo da tertúlia, sobre a gente não saber da complexidade do nosso pensamento. Você pode ampliar isso, falar mais sobre isso? Por exemplo, a Ana ali, ó, ela estuda há vários anos o processo e a tendência dela é de estudar tudo que diz respeito à China. Ela ficou tudo envolvida com isso, tá certo? Agora, o que se passa? Isso é complexo para ela ter essa tendência assim tão determinada, tão óbvia, tão evidente, tão marcante. Mas veja, nós somos complexos. O que é que eu estou falando para ela? Ela tinha que estudar agora outras opções. Não pode ser só a China. Isso aí é um aspecto. Quais as outras relações? Deve ter outros fatores, outras instâncias, outros problemas, outras ideias, outras condições existenciais concomitantes com a China. Quais seriam? Isso ela ainda não estudou. Então, essa complexidade do modo dela abordar, ela ainda não alcançou ainda. Você entendeu? Sim, em matéria por exemplo, ela quer se aprofundar em retrocognição, né, no passado dela, mas no pensamento de uma forma geral. Como é que a gente pode começar a entender mais a nossa complexidade e entrar mais ver nisso? quais são os seus potenciais. Eu não estou falando aí de potenciais da ProEx, não. Aquilo que a gente vive falando todo dia aqui, não é isso. São os potenciais que você sabe, que você tem confiança em você, que você tem confiança no seu pulso, está na sua mão. Você está entendendo? Você sabe o que você quer. Então, essa autossuficiência, quase sempre a gente naufraga. A maioria ainda não tem capacidade para fazer a avaliação da sua própria autossuficiência. Por isso que é bom o negócio da ProEx, consciência terapia e tudo mais. Professor, aqui no ar, aqui em cima, Sim. chegou a minha vez, voluntariado. O seu voluntariado na página 32. O voluntariado religioso, o voluntariado militar. O que é isso, voluntariado militar? É o caso dos militantes, assim? Não, o voluntariado que é o militar voluntariado? é aquele voluntário que vai para a guerra. Aqui mesmo tem aquele nosso amigo que foi lá, um brasileiro, que eu encontrei com ele, que é voluntário. E estava trabalhando lá não é no Afeganistão, no Iraque. Ele esteve comigo. Eu tive com aquele outro nosso amigo lá em Porto Alegre. Porque eu tinha pensado que podiam ser os partidos clandestinos, aquilo. Meu caso, né? Por exemplo. Não é, não, né? Ou é? No tempo dela lá. Já Quando foi. você usava a boina, né? A boina de guerrilheira. Não usava boina. Não. Então chegou Era, perto. era escondido, sem boina. Sim. Sem farda. Então tá. Ovaldo, tem os casos em que você fala para a pessoa o que ela deve pesquisar. No caso da Ana, ela decidiu pesquisar a China, mas tem pessoas que você fala, não, você tem que pesquisar sobre esse assunto, ou incluso às vezes você fala, você tem que escrever um Quando a condição livro. da pessoa está muito óbvia. Ela é evidenciada pelos fatos, você vê na cara dela o que ela deve fazer. No caso da Ana, não, ela tem que estudar mais. Mas é muito óbvio como se explica mais isso, Valdo, porque para a pessoa não é óbvio. Não, mas Sim, para a mas gente é devido o perfil da pessoa. Não, eu sei, Flávia, que ele consegue ver, mas eu quero saber assim, como é que ele chega a esse ponto para a gente poder fazer isso sozinho. Escuta, tem certas pessoas que às vezes têm um perfil
que é acima da média. Esse perfil não pode ser julgado pela janela, jogar para cima, acabar com ele. E a pessoa, às vezes, tem aquilo, mas ela não se dispôs a assumir aquela condição. Então, essa gente fala, ó, você tem que assumir isso aqui, por causa disso, explica tudo para ela. Tá, mas Osvaldo, vou me colocar como cobaia para conseguir entender melhor isso. Quando você me pediu para escrever o livro do Lastanosa e pesquisar as coisas do Lastanosa, que critérios você avaliou, percebeu? Porque você é desse povo, né? Sim. Você é da turma mesmo, né? Mas quando você está falando... Te vira. Sim, mas quando você está falando de perfil, assim, por exemplo, você avaliou a capacidade que eu poderia ter de escrever sobre esse assunto. Uma coisa é ser daquele no nosso povo. povo todo aqui não tem ninguém melhor do que você para escrever isso. Nem o sangue não é melhor. Chato, né? Mas é verdade. É você. Mas, pelo fato de ser do grupo. Mas tem mais gente que é do grupo do Lastanosa aqui. E daí? O que é que eu tenho que ver com isso? O que é que você tem que ver com isso? Eu quero entender... O que há? Não tira um copo fora? Assuma. Não tiro. Eu gosto muito, eu sou super privilegiada de fazer isso. Mas eu queria mais entender o ponto, o perfil que você está falando. O perfil é esse. Você, as coordenações ou coordenadas todas foram... Osvaldo. Houve uma confluência. Explica para ela. À medida que ela avançar no estudo, na pesquisa, publicar o livro dela sobre Lastanosa, tudo isso também não vai ajudá-la a ter essas informações? Porque às vezes a gente não consegue ter todas as informações porque a gente não está ainda, né? Agora, a gente tem que puxar o fio da meada. Essas coisas vêm pouco a pouco. Não vem tudo de uma vez. Tem que ir com calma, até a pessoa saber. E outra coisa, é bom que venha mesmo gradativamente para não dar um tranco na pessoa aí, uma crise. Um ataque nela, um impacto mais forte. Isso não é bom. Osvaldo, é possível, por exemplo, em minhas retrocognições, eu me vi em várias registradas e líderes, mas em muitas lideranças revolucionárias. Tá? E nessa, quase entrei, até uns 18 anos, e daí para frente eu me percebo líder assistencial e é certeza disso que eu sei. É possível uma mudança numa vida? Mas essa mudança não vem de uma vida, muitas coisas aconteceram. Uma mudança não, uma reciclagem que eu falo. Pois mas a reciclagem vem. Agora, a reciclagem, depois do curso intermissivo, ela é mais marcante, mais profunda, mais abrangente. Isso é normal. Porque algumas lideranças em a Selma é da época da guerrilheira presidente do Brasil, né? Que ela morou na Uberaba. Morou em Uberaba. Eu admiro até um certo ponto. Pois é. Tudo é colégua. Essa que é a colégua clássica. Se eu não tivesse casado com um filho de 1 ano, 2, eu acho que eu estaria lá na Araguaia. Mas isso foi ótimo. Foi bom que aí eu fiz... vão para a presidência da República. Aí eu fui outras vão para a nossa assistência na Conscienciologia. Foi muito bom porque... É a vida. Mas a pergunta é mais assim, em muitas eu fui líder já assistencial em outra vida. E aí isso vai num crescendo. Não houve regressão, quase que houve. Agora, para analisar isso, tem que colocar no papel, né? Depois ver os detalhes. Está tudo no papel. Onde é que as coisas se engrenam. Onde foi a pouco a pouco isso tudo fica mais claro, evidente. Agora, tudo é um puzzle. Tem que preencher com as peças de vidas os buracos em branco. Professor, aqui, Rosa. Professor, eu queria entender um pouco, essas idiosincrasias, as afinidades, elas podem ser positivas ou negativas. Quando você colocou que 6 o senhor era contra, em uma a favor, né? Então, tem a ver também esse levantamento dos contras. Por quê? Por que você está... Por que foi contra? Será que em algum momento esteve nessa situação? Eu achava que isso estava errado. Agora, a China, eu não achava que estava errado, porque tem uma população grande demais. Precisar de fazer alguma coisa ali dentro. Aquilo ali ainda vai mudar. Porque o senhor falou que foi através do seu pai, da leitura dele, que desde pequeno, adolescente, o senhor foi tomando conhecimento sobre Marx, Lenin.
Porque lá em casa o debate entre os velhos toda a minha terra lá. Toda noite, lá em casa. E o meu pai, eu fui criado por ele até uma certa idade, em cima da perna artificial dele, ouvindo as conversas. De vez em quando um dos velhos virava e falava assim, não, e você, menino, o que você acha disso? Eu, às vezes, começava a dar palpite. E, às vezes, o meu palpite criava uma celeuma danada. E o garoto lá. Sabe por que, professor? Meu pai. Meu pai gostava disso, porque ele tinha companhia comigo, né? Ele que não podia sair de casa, aquele negócio, e a turma toda vinha para conversar com ele, porque ele não podia sair, uma perna só, aquele negócio. Quando o senhor falou sobre isso aí, isso aconteceu um pouco comigo. No caso, meu pai foi comunista, foi preso. O senhor, já falei um pouco sobre meu pai com o senhor. Então, eu, na verdade, me posicionava contra, porque eu sempre via questão comportamental. O resultado que trazia isso para a nossa família. Quanto que era ruim. Então, eu era sempre contra, né? E meu pai era, assim, uma pessoa boníssima para mim, mas chegou uma vez que quase que ele me bateu, que eu chamei de comunista. Então, eu sempre fui contra, mas eu achava que era por causa do comportamento familiar. Mas, depois de um certo tempo, o senhor falando isso, eu vim ver que já talvez tivesse sido contra, porque meu posicionamento já era Olha bem a raiz mesmo. sua, a raiz idiosincrática, ou a raiz simpática disso. Olha a raiz em você. Tudo isso nós temos que estudar. É aí que eu falo a complexidade da consciência. Então, a gente tem que ver nesse levantamento os contrários, também funcionam como... Tanto os contrários quanto os a favor. Como diz o cara, a favores. É o que faz favores. Tá bom, professor. Obrigada. Essas reuniões do teu pai na casa, era tipo tertúlia? Ele fazia isso com assiduidade? O processo todo é o seguinte. Havia alguns amigos do papai, meu pai, que gostavam demais dele. Que o papo dele era muito bom. Mas ele não saía de casa. Então, chegava lá para 6, 7 horas da noite, eles iam lá para casa. Às vezes, aquela conversa ia até altas horas da noite. Às vezes, tinha relação também com a rádio, que eles colocavam para ver. Não, mas você está discutindo errado. Houve uma invasão aí no processo da guerra, mas não é esse. Então, eles colocavam para ver os repórteres. Pegava. Tinha uma rádio Philips enorme lá em casa, para mostrar a realidade daquilo. Agora, o problema todo é que eu vi isso... antes da guerra, eles já tinham as reuniões. Depois, durante a guerra, uma boa temporada eu vi. Quando eu era pequeno demais, eu sentava na perna artificial dele. Entende? Tudo isso eu lembro, da situação toda. Agora, o que se passa? Aquilo me fazia pensar como adulto, porque eu estava no meio só de adulto. É tudo homem, não tinha mulher nessa história. Então, ali tinha um cara que aparecia muito, que era um colega do meu pai, que era um dentista. Tinha um outro que era um chefe de família, que era um dos grandes, que mantinha a cidade inteira, você está entendendo? Que era muito amigo do meu pai. Tinha um outro que era um dentista, que era jornalista, que é um verdadeiro filósofo, tudo no meio. E por aí vai. Aparecia quase sempre uma meia dúzia, você está entendendo? De vez em quando vinha o juiz de paz da cidade, ou o juiz de direito, ou o promotor público. Às vezes, por exemplo, vinha um promotor diferente da cidade, então esse queria participar das conversas, de vez em quando aparecia. E Valdo, nessas tertúlias, nessas reuniões, se servia algum lanche, se servia café? Café, né? O café é sempre muito sério. Gente, eu estou perguntando... Outra coisa, alguns deles fumavam. Esse que dirigia quase todo mundo, você está entendendo? Ele fumava, mas gostava mais de rapé. E usava um lenço que era uma verdadeira toalha, tudo suja, um negócio tudo porco. Então ele limpava aquilo toda hora, e com a rapé. Entende? Isso tudo eu vi. Era tua mãe que criava aquele ambiente? Era tua mãe que criava aquele ambiente? Não, ela acertava quando precisava de café, qualquer coisa, um negócio ou outro assim, quando vinha. E o povo, às vezes, tinha briga, para assim, essa foi a última. Quando chegava no outro dia, eu estava lá o cara do mesmo jeito. Falei assim, não, depois dessa não tem jeito, é demais.
Que nada, no outro dia o povo estava lá do mesmo jeito. Eu estou perguntando. Agora, eles é gente do passado, né? Eu depois, com o tempo, fui vendo, né? Todas essas personalidades do passado da gente. Eu estou perguntando isso, Valdo, porque o Lastanosa, quando ele era menino, muito pequeno, o seu pai, o seu avô tinham tertúlias. E ele assistia às tertúlias e também ficava nos braços do pai. A Espanha tinha muito disso, era mais comum do que a gente pensa. Era um processo familiar, vamos dizer, tradicional, de cultura, né, do ambiente. Agora, lá com meu pai, o negócio era por causa do problema da perna dele, que ele não saía de casa. Entende? E outra coisa, ele ficava só em casa pensando. Quando ele estava bom mesmo com a cabeça, o homem era difícil de domar a fera. Ele tinha princípios muito firmes e batia por aqueles princípios e defendia os princípios dele. Agora, você há de ver, mais tarde, quando a guerra se instalou, aquele negócio, depois de 1939, eu já tinha 7 anos. Aí eu já participava das coisas sem precisar de ficar na perna do meu pai, aquele negócio todo. Então, as brigas eram homéricas entre eles. Não, mas os aliados têm não sei o quê, e vai acontecer isso. Não, mas não sei o que mais. Essa briga aqui não ia. E outra coisa, a gente começava a receber em guarda. Em guarda é uma revista que vinha que os americanos faziam a propaganda americana e mandavam para o mundo inteiro. Lá em casa nós começamos a receber em guarda nessa ocasião. Então aquilo tudo eles debatiam através da revista, o que os americanos estavam fazendo. Quem em guarda puxava brasa demais para as coisas americanas. O César arranjou essa revista, que ela é muito rara hoje. Nós temos uma coleção dela lá embaixo, para qualquer um ver. Para estudar a Segunda Guerra, precisa de ver em guarda. Naquela época, mesmo de criança, Valdo, você tinha percepção do extrafísico dessas reuniões? Às vezes eu tinha e via as coisas. Entende? É tanto que eu vi o assediador do meu pai, foi nessa época, tudo isso que aconteceu. Eu via tudo. Agora, com o passar do tempo, eu vi quem é quem, naquele negócio do passado, de alguns deles. Do povo que era mais os habitués, você está entendendo? Aqueles que estavam mais firmes. Esses todos a gente captou e identificou mais ou menos no espaço e no tempo quem era. Agora, uma coisa muito séria. Aquele velhinho que eu falei, que era o filósofo, que fazia assim, que me esperou para morrer, para falar comigo. Lembro. Quando ele foi falar comigo, eu já era rapazinho, para mim eu tinha uns 14 anos por aí. Então, veja, eu já sabia tudo o que era, quem era, como é que era, de que modo. Você está entendendo? Ele quis me dar uma geral para o resto da vida dele, porque ele não teve filho, não teve nada. E ele me considerava ali, junto com o meu pai e a minha mãe, como se ele fosse também um pai, dentro daquele povo. Você está entendendo como é que é? Eles todos gostavam muito de mim. Esse outro que dirigia todo mundo, que era o professor, no caso lá era o senhor seu Jorge Fernandes. Ele tinha uma família extensíssima, era um dos donos da cidade. Foi ele que ajudou o meu pai lá, praticamente ele que pagou mais para fazer o centro espírita, tudo foi dele. Então, esse também gostava demais de mim. Entendeu? Agora, por exemplo, daquele povo da cidade, havia um que era o mais rico deles, que era o doutor, eles chamavam ele de doutor, mas não era doutor. Não era doutor coisa nenhuma. Mas era chamado Virgílio Rosa. E ele era um cara que tinha muitos contos de réis. Na cidade, ele era um bilionário. Entende? Ele era o Ike Batista, lá da cidade, pra você ter uma ideia. Era o Gates, o Bill Gates, lá de Monte Carmelo. Esse homem gostava demais de mim, porque eu levava certos pagamentos do meu pai para ele, porque ele era o dono, né, do monte de terreno, aluguel, etc., um monte de coisa. Então eu levava lá para ele. Então ele gostava de conversar comigo. Agora o homem era tão suvina, tão pão duro, que eu levava dentro do envelope, ele abria o envelope e fazia aquilo como local de anotação para ele. Ele não jogava nada fora. Tudo ele aproveitava. E passava a perna em todo mundo em matéria de negócio, dinheiro, aquela coisa toda. Entende? Esse nunca compareceu lá em casa. Não? E outra coisa, todo mundo fazia uma certa piada a respeito dele. Por quê? Ele era baixinho, parecia aquele do gibi, o reizinho do gibi, aquele, sabe como é que é? Ele era aquilo.
Perfeito, reizinho. Por que você acha que ele não queria assistir às reuniões? Não, porque ele era outro... Era outro status. A tendência não era boa, nem nada. Agora, ele gostava de mim porque eu era colega do filho dele. E o filho dele era um pouco retardado. Então, ele gostava que eu tivesse contato com ele. Fazia muita questão de eu ir à casa dele, e chupar laranja na horta junto com o filho, ir lá no escritório para conversar com ele. Ele me chamava de Vieirinha, que era o nome do meu pai, né? Vieira, Armando Vieira. Então, Vieirinha, vem cá, vamos ver uma coisa. Eu, às vezes, ele me pedia e eu fazia favor para ele. Ele não tinha que pagar nada, aquilo era o máximo para ele. Você está entendendo? Alguém fazia as coisas sem ele ter que pagar. Porque todo mundo que ia fazer as coisas com ele, um cara riquíssimo, todo mundo queria cobrar, né? Eu não. Não, você podia levar isso aqui para mim, ó, lá no fulano, na rua tal, assim, ó, deixa comigo que eu vou levar para o senhor, pode me dar, tal. Eu levava tudo direitinho. Ele já sabia, trazia a resposta, ou trazia um recibo. Então, esse aí, daquele povo todo, o único amigo que ele tinha era eu mesmo. E Valdo, a turma da reunião não tinha ninguém, todo mundo era meio contra ele. E a tua irmã Ruth também assistia a essas reuniões? Não, não. Ela não. Ela também teve uma boa temporada dessa, que ela estudava fora, ela estudava em Lavras, com as americanas, lá no Granbury, Instituto Granbury. Entende? Ela aprendeu português e inglês ao mesmo tempo em Lavras, que é uma cidade de Minas muito mais longe, afastada. Isso aí foi a minha infância. Na minha infância, eu passei também 4 anos sem ter o irmão. Sim. Até os 4 eu não tive irmão. Então, a casa nova que nós fomos, quando eu tinha 3 anos, eu ainda passei lá 1 ano e tanto sem ter outro irmão. Era só eu. Entende? Agora, o meu pai se acostumou comigo, porque ele não criou a minha irmã. Foi o meu avô que criou, porque estavam separados. Então, eu fui o primeiro filho que ele criou. Então, ele olhava aquilo. Na verdade, eu era o primogênito mesmo para ele. Você está entendendo como é que é? Ele levava isso em consideração. Agora, ele levou mais em consideração a hora que eu falei as coisas que ocorriam fora do corpo. A hora que ele confirmou tudo, pronto. E eu virei, então, uma espécie de teacher para ele. Entende? Tudo ele queria saber, como é que era. A minha mãe também, com o tempo, foi a mesma coisa. Eu virei uma espécie de confidente dela. Menino. Entende? Isso me ajudou demais, eu não posso reclamar nada disso. Agora, o que eu acho é o seguinte, desse povo todo, quem me ajudou mais foi minha mãe. Né? Ela em primeiro lugar, o resto tudo vem em segundo. Mas ela ajudou muito mesmo, realmente. Sim. Professor, aqui, página 34, item 8 da taxologia, o senhor coloca lá status extrafísico. Aí, eu queria que o senhor desenvolvesse um pouco mais esse primeiro item, a conjuntura da reputação extrafísica. Acho que, de certo modo, isso tudo que o senhor está falando tem a ver com isso, né? Tem. A reputação extrafísica, porque a sua conjuntura lá da sua expressão extrafísica mostra se você vai ter uma tendência para assediado ou para assistido. Está claro? Quer dizer, você vai ter um amparador extrafísico ou você vai ter um assediador ou possessor extrafísico? Isso aqui mostra a realidade da pessoa. Então eu dava muito valor para essas coisas. Quando encontrei com o Chico, eu fiz um verdadeiro questionário em cima do Chico, para saber, porque ele era mais de idade do que eu, já tinha muita experiência de espiritismo também, tratava de todo mundo e era o líder espírita do movimento inteiro. Então eu queria saber tudo que eu tinha dúvida. Você está entendendo? Aí é que eu comecei a ver que tinha coisa que eu sabia mais do que ele. E ele depois confessou que não, nisso aqui você está mais avançado do que eu. Ó, isso aqui na sua idade nunca vi ninguém pensar assim. Então aquilo lá me colocou no outro status. O Chico me ajudou demais, ele me informou muito, eu me atualizei demais com as coisas dele. Eu aprendi muito com ele. Aprendi o que devia de fazer e o que eu devia de evitar. Com ele tinha as duas coisas. Entende? Mas o que foi?
Complementando, porque eu achei interessante ou diferente que você não colocou status extrafísico lá na definição. Não. Então, por que isso? Porque o que interessa para nós aqui é ver a conviviologia nossa aqui, né? Que é a condição pessoal e o modo de estar aqui, a sociedade intrafísica, eu estou falando, sou sim. Sim. É a dignidade humana. Uhum. O que interessa para nós é decidir a programação existencial. Uhum. É o mais importante. Agora, o status que interessa mesmo é esse, né? Programação. Tá bem, obrigada. Agora aqui, outra pergunta. Ontem, praticando o EV, iniciou-se um formigamento. Depois fiquei com o corpo todo formigando e pressão no ouvido esquerdo. Formigamento era constante, calmo, pacífico, harmônico, porém não muito intenso, meio fraco. É isso o EV? Será que atingir agora falta deixá-lo mais intenso? Não, isso aí não é bem o EV, isso é formigamento. É um tipo de vivência da situação. É isso que você está falando aí. Anota, estuda o seu laptop. Com o passar do tempo você vai ver. O EV é uma vibração geral que você estabelece pela sua cabeça. Sua vontade, você decidiu. Isso aí é outra coisa. Agora, formigamento tem de tudo quanto é jeito. Isso varia infinito. Pode ser só no local, pode ser de base extrafísica, intrafísica, depende. Na definologia, o senhor coloca o status no âmbito da sociedade intrafísica. Olha, o que ela acabou de perguntar. É um homem que está perguntando. Já na taxologia são colocadas 20 categorias de status básico da personalidade na SOCIM, mas o item 8 é extrafísico. Sim. Não está errado incluir esse item, já que na definição e na taxologia o professor mesmo restringe ao intrafísico. Por que restringir ao intrafísico? Sim, mas eu quis chamar a atenção para a pessoa equilibrar. Então você tem 19 itens para contrabalançar com a extrafísica. Vamos ver como é que se sai dela. É de propósito. Professor. Agora é engraçado que duas pessoas, ela e ele aqui, viram o negócio. Nunca tive qualquer afinidade com nenhum dos regimes políticos dos países, filósofos ou líderes comentados por você em nenhuma época. No meio artístico, com todas as tendências e influências, nunca participei de movimentos políticos na juventude ou na vida adulta. Até 3 gerações da família não há nenhum membro do Exército. Pode comentar essas idiosincrasias e afinidade? No seu caso, a gente poderia falar, e medo. Você sabe muito bem do seu passado. Quem está perguntando aqui sabe das coisas do passado. Você sabe muito bem. Isso é medo. Você não entrou nisso de medo de errar de novo. Você nem entrou nessa história. Foi para o lado da... Escapou fugindo pela arte. Vai me dizer que não? Você não tem resposta para isso. Qualquer coisa manda a resposta. Você não está aqui presente, eu estou falando as verdades na sua cara. É bom, qualquer coisa você manda de volta. Para o desenvolvimento de meu parapsiquismo, além do EV, o que mais eu teria que trabalhar? 40, fala aí para nós, por favor, está na sua mão. Uma grande oportunidade é participar do curso 40 Manobras em abril, na Semana Santa. Em Foz do Iguaçu. Nós vamos estar trabalhando várias manobras durante 4 dias inteiros. Começa que dia? 21 de abril. Abril, né? 21 de abril. Então tá. 21 de abril. Agora aqui outro. Em tertúlia anterior, o senhor respondeu para um tenepsista que disse estar com assédio na TENEPS e tinha intenção de parar, que não era bom parar, que devia tentar um link maior com o seu amparador. Por que não devemos parar a TENEPS? Nesse caso, a pessoa tem condições de fazer alguma assistência? Ela não está mais para doente, no caso, do que para médico? Sim, mas veja, às vezes a pessoa pode trabalhar melhor. Nesse caso da TENEPS, é uma covardia. Se a pessoa tira o corpo fora, vai piorar tudo para ela. Por quê? Ela passou para o lado dos assediadores. Assediador você tem que dar um conta.
Se você falar a favor, você está indo a favor dele, tudo está para trás. Agora, na TENEPS, como é que fica falar a favor de assediador? Está danado. É só um problema de raciocínio, um processo lógico. Outra, quanto ao verbete de hoje, status, ele é uma condição pessoal, tanto no homem e na mulher, no âmbito da sociedade intrafísica. Ele também existe no âmbito extrafísico das consciências menos evoluídas, já que no intrafísico ele é algo mais social, até um certo ponto, sim. Agora, ó, já que você está falando tanto em status, seria bom eu ler uma coisa aqui para vocês. Em numerologia, o status quo pré-ressomático, a defesa do status quo, os vícios do status quo, a contracultura e o status quo, a manutenção do status quo, a renovação do status quo, o reestabelecimento do status quo. Está na numerologia. Isso aí clareia um pouco essa situação. Agora a outra. Interaciologia, página 33. Oh, a interação, coleiras inevitáveis, coleiras evitáveis. Poderia aprofundar? O caso é o seguinte, interação das coleiras inevitáveis. Por exemplo, as coleiras sociais ou do ego da pessoa. Tem umas que são inevitáveis, nós não podemos fugir. Mas existem coleiras que nós não precisamos. Você não precisa, por exemplo, de entrar numa coleira de jogatina, por exemplo. Você pode tirar o corpo fora disso. Mas, por exemplo, você precisa de entrar numa coleira social inevitável dos seus profissionais, dos seus colegas de profissão. Isso é inevitável. Então o negócio é estudar por aí aonde vai. Agora outra. O senhor pode esclarecer melhor sobre a sua experiência na África? Qual a sua proex? Ressomou com qual idade? Qual a sua assistência passiva? Realizava TENEPS? Olha, é melhor nós pararmos por aí, né? Agora outra. Ser um outsider nos faz aferir nossa capacidade de resiliência? Depende do contexto. Às vezes vale a pena. Existe um negócio que eu mesmo falei para Allan Kardec, foi um dos que falei, né? Não foi só eu, mas foi um dos que falei. Que a gente falou para ele o seguinte, olha, quando você tiver um problema muito grande, você se considera um espírito desencarnado. Isso é um outsider. Isso aí ajudou muito a ele a pensar o que ele ia fazer, mas mesmo assim, ele podia ter feito ainda coisa melhor, né? Não deu, foi pouco tempo, ele estava doente. Então, quando você tiver um problema muito grande, lembre-se, você é uma consciência extrafísica. Pense por aí, isso é importantíssimo. Quem mais que está aí com o microfone? Pode falar. Sou eu? Aqui na página 34, taxologia, é o segundo item, status comunicativo. O que é esse status, o último item, da territorialidade individual? O status da territorialidade individual. Por exemplo, todo mundo tem uma territorialidade, que é o processo nosso do holopensene. Isso. Agora, isso é individual. Agora, qual é o status seu dentro desse holopensene? Na comunicação, né? Aí na sua vivência. Tudo que você tem, não é só comunicação, a vivência. Como é que é isso? Raciocina. Vamos entender. Tudo é status. Na vivência, então, estar com os outros, estar comigo, estar no grupo. Pensa bem. Estar sozinho. Pensa bem. Pense no Você não pode dar uma dica, um viés, Pois é, o processo todo é o seguinte, o que você faz dentro dessa territorialidade individual? A sua comunicação, começa por ela. E o que é que isso ocorre? O que você produz com isso? Quais os frutos, os efeitos? O processo evolutivo. Olha bem isso. Obrigada. Tá certo? Aí, juntando essa possibilidade com se pensar estarmos como consciex, essas duas
concordâncias aí, vai nos dar mais lucidez para decidir? Vai. Tudo que nós fazemos a junção de processos físicos e extrafísicos com problema visando a interassistencialidade aumenta a nossa autoconsciência. Sempre é assim. Quando se tem, assim, um grande problema ou alguma dificuldade, e que se consegue pensar como consciex, qual é o caráter mais lúcido que nos dá esta possibilidade? É a lucidez, é o discernimento, é abandonar os egões? Não, o que é o problema da pessoa pensar com imparcialidade. Ah, tá. Isenção. Aí muda tudo. É uma coisa difícil, claro. Né? Porque se pensar, espera um pouquinho, professor. Já teria superado. Porque se o problema é uma questão intrafísica e você se coloca como consciex, né? Eu tenho encontrado dificuldade. Porque ora eu me puxo para a convivialidade intrafísica e ora eu tento me colocar como consciex. Qual é a minha dificuldade? Pois é, pense bem o que é que te afeta. Aí é só você que sabe, não é que eu vou saber. Não, mas eu não consigo encontrar o prumo. Anota no papel, pouco a pouco você chega lá. Quem pesquisa sempre acha alguma coisa. Sim. Quem procura, acha. O processo é pesquisar, insistir, não tem jeito. Quem é que está com o microfone aí agora? Não tem mais ninguém? Então deixa eu ler aqui, deixa. Né? Eu estou vendo aquela do cara lá de Goiás, né? O cara vai ler. Então, é um perigo. O fulano, o João Garrolê, morreu. Quer dizer, ele comeu o Garrolê e morreu. Quer dizer, logo depois que ele estava comendo, entende? Ele foi ler, aí ele morreu. Então, eles falam no interior, João comeu o Garrolê, morreu. Agora, o que é um Garrolê? Que prato é esse, Garrolê? Você está entendendo? Então, eu agora vou entrar aqui no Garrolê, tá certo? Status científico, a condição da titulação acadêmica, o PhD e o pós-doutorado. Agora, o status 3, cosmoético, a qualidade do CPC, a incorruptibilidade cosmoética. O status econômico-financeiro, o status do patrimônio material, o berço de ouro, o filantropo, o status do mecenas, o status energossomático, a potência bioenergética, o domínio do EV, o domínio do arco voltaico crânio-chacral, o domínio da mega euforização. Esse aqui é o máximo, né? Ajuda todo mundo. Agora, eu morro de rir da turma que falou que eu só falei uma vez no extrafísico, sendo que o 5 é totalmente extrafísico, energossomático. Não é só o 8 que é o extrafísico, não. Eles não viram, tem mais coisa. Eu não quis dizer nada na hora, eu estou falando agora. Agora, 6, status étnico, a classe genética, o senso universalista. 7, status evolutivo, o patamar na escala evolutiva das consciências. O status momentosos. Status momentosos quer dizer do aqui, agora, já. É do momento evolutivo. O saldo positivo na ficha evolutiva pessoal. O crédito evolutivo pessoal. O status evolutivo harmônico de ambos os parceiros duplistas. O status cosmoéticos. Agora, depois vem aqui o extrafísico. A conjuntura da reputação extrafísica. A identidade extra-interassistencial. Depois o grupal. O nível de confiabilidade, que é o crédito, e a liderança evolutiva. Depois o intelectual. O status intraconsciencial, mental somático.
O status universitário, sócio-científico, o autor publicado. Agora, depois, o intraconsciencial, o estágio da autoconsciencialidade, a eutimia pessoal, o status legal, o grau de responsabilidade civis, a probidade moral, status mental somático, a categoria de erudição, o autorado tarístico, o nível do autodiscernimento. Esse aí é dos mais bravos que tem. Agora, status paracientífico, a situação da racionalidade paracientífica, a descrenciologia teática. Ó, esse aí também estou falando parapsíquico. Agora, depois, status parapsíquico, o status energossomático, o projetor consciente, o epicom. Status políticos, a posição do cargo público, o estadismo, o status do prestígio pessoal, o poder temporal, a influência social. Agora, o status profissional, o posto laboral, a excelência profissional, o status da posição da personalidade entre as partes ou entre os colegas. Agora, o psicomotriz, o status esportivo, somático, da consim, as habilidades manuais pessoais, o ranking pessoal da modalidade desportiva. Depois, o status social, a esfera da hierarquia social, o status mundano ou temporal no Zeitgeist, quer dizer, no espírito do tempo, na contemporaneidade, na hora que se passa. O círculo de relações pessoais, o benemérito urbano. Benemérito urbano, nós temos um verbete sobre o assunto, não é isso? Vale a pena ver o que é para a pessoa ver o status aí real. O benemérito urbano, que esse é mais sério. Professor, contém 9 aqui que tem relação direta com o processo extrafísico dessa listagem. 9. Como é que é? Eu contei 9 itens aqui que tem a ver com... 9 itens. Bom, né? Você vê, mais ou menos é metade. Quase a metade. Eu não quis falar nada naquela hora lá, porque a pessoa não leu tudo. Tá? Pode ser que ele tenha lido também, só nessa página, não seguiu na outra. Professor, sim. Aqui, ó. Sim. Quando eu questionei por que não o status na definição, é claro que eu entendi que a consim, ela vai repercutir no extrafísico, com certeza. Ela reflete na posição dela como consciência. E foi por isso que eu questionei, porque não estava também explícito o extrafísico, mas está claro isso. Obrigada. Valdo, na estrangeirismologia, tem uma expressão que eu nunca escutei, enoblecer obligue. Que significa isso? É você que a sua nobreza obriga você a determinados comportamentos que não obriga a mim, que sou da plebe. Obrigada. Entendeu? Sr. Valdo? Isso aí é clássico, é expressão internacional. Sabe? B, aqui. Sim. Professor, eu queria entender, quando você fala da importância da pessoa criar um tipo pessoal, se esse tipo, ele contribui ou ele tem relação com o status, ou não? Tem. Ele não é o meu caso. Tem. Eu criei um tipo de propósito. Agora, criei um tipo de uma tal maneira que ele funcionou tão sério em certas áreas, que o CLO, na hora que eu estou lá dando entrevista para ele, eu disse, não vai falar com o público que está aqui, porque tinha 40 pessoas lá. Senão você toma o meu programa. Não posso. Aí ele falou, os comerciais, por favor. Chamou lá os comerciais. Eu não estou chamando aqui, não. Eu estou falando o que ele falou. Entende? Então ele depois vira para mim assim, você criou um tipo, né, Valdo? Você funciona demais. Isso é ele, com todas as roupas. Você sabe que ele era figurinista, né? Olhava tudo, a apresentação, falava, não, você criou um tipo. Entendi. É muito sério o seu tipo, a gente tem que respeitar, você criou um tipo. Agora, isso tudo, eu examinei tudo em Hollywood. Eles me deram a dica para criar esse tipo que eu tenho. Entendi. Olharam para mim e falaram assim, não,
Seria bom você usar uma cor só, que aí você define em qualquer lugar que você for. Você, médico, que cor que é que você usa mais? Não, eu sempre usei, foi jaleco, esse negócio, tudo branco. Mas então que tal você usar só branco? Branco é uma coisa que dá muito trabalho, porque pega tudo quanto é sujeira. Você vai ter que andar numa linha terrível, tudo limpinho o tempo todo. Mas vale a pena, porque não é todo mundo que usa branco. Outra coisa, se você, do jeito que você está querendo, quer continuar no Brasil, o Brasil é um país tropical. Branco é uma beleza. Um terno, por exemplo, de linho, vale a pena no Brasil. Está de acordo com o trópico. Então eles começaram. Agora depois eles olharam minha barba e viram, né, que eu tinha a barba cheia. Eu falei assim, o ideal seria você deixar a sua barba crescer. Naquela ocasião, minha barba era preta. Bigode preto, tudo preto. Com o passar do tempo, ficou tudo branco. Então, isso tudo faz parte desse tipo. Agora, o que é engraçado é isso. Por exemplo, a gente tem que saber mexer com isso e ter personalidade, porque teve uma certa época, em certos lugares, se você usasse muito sapato branco, um homem com sapato branco era mal visto. Então eu tinha que entrar com tudo branco, claramente, para superar o processo todo, sabe como é que é? Agora, isso deu certo. Eu tirei muita vantagem aí na história, principalmente nas minhas pesquisas, minhas viagens internacionais, mesmo isso tudo aí. Foi mais do que aquilo que eles calcularam. Agora, as dicas que eles me deram foi essa: o processo do branco e o problema da barba. Fora outras coisas que eles falaram, moda, etc. Tal. A questão, por exemplo, da limusine, que eles me mostraram como é que devia ser com isso. Isso tudo eu aprendi. E usei, né? Eu apliquei e deu certo. De modo calculado, então a gente pode reforçar e aprimorar nossa força presencial, né? Pode. Seria isso. Por exemplo, eu, no meu consultório, depois que eu estudei as coisas em Hollywood, então, lá na Figueiredo Magalhães, em Copacabana, eu às vezes via uma pessoa, uma moça chegava, e ela queria que a gente visse alguma coisa. Eu olhava para ela e falava assim, você tem uma característica, você não deu valor. Você tem um tipo exótico. Seus olhos são puxados, tem uma coisinha assim, isso assim. Você deve criar esse tipo, você vai ficar diferente de todo mundo, aonde você aparecer. Isso vai chamar a atenção, se é o que você quer. Então a moça fez isso, em pouco tempo ela casou em alto nível. Estou feliz da vida. Me mandou presente, tudo aquilo. Tudo eu expliquei para ela como devia de ser. A situação toda. Porque tem mulheres que criam um tipo. Você olha o jeito dela, ela tem um tipo. E às vezes ela não sabe que ela tem aquele tipo. Entendi. Então, pode ser professor... loura, morena, você está entendendo? Tem vários tipos. Mas é um tipo específico. Então, Estuda, professor Valdo, Sim. então a gente pode meio que concluir que a consciência, ela traz consigo uma série de características que vão reforçar as vidas passadas e passam a ser status que se consegue entender esse processo, a gente vai poder melhorar o status. Vai. Não é? E quanto mais você pensar nisso, observando, objetivando, assistir os outros, melhor. Porque o processo de assistência, quanto mais força você tenha nisso, seja através da energia ou da sua inteligência, melhor para todo mundo. Não é melhor só para você, é melhor para os assistidos, melhor para todo mundo com quem você convive. Inclusive, penso nas questões assim do próprio soma mesmo. Há crianças, há pessoas que desde a infância já têm aquela formação, aquela característica que vai fazer com que, se ela souber aproveitar, marque o status pessoal, não? Por aí. Esse é o caminho. Tá bem. Valdo, que relação tem a expressão dramatis personae com o status? A dramatis personae, o processo todo é o seguinte, aquela pessoa que isso que nós estávamos falando, que é um tipo, a dramatis personae. Agora, no caso aí é o conjunto, que às vezes também eles colocam de todo o elenco. Cada um tem um papel a desempenhar. Então, cada um tem um tipo específico. Mas está relacionado com pessoa dramática? A lempologia, a perfilologia, são os perfis das pessoas.
Dramatis persona. Não tem relação com pessoa dramática, então, a expressão? Não. Não. Tem, se você for olhar, né? Mas não tem só. É com o drama, com a comédia, com a tragédia, com tudo, simultaneamente. O processo aí é a função exercida por aquele personagem. Ou aquela personagem. Depende do que você quer falar. Valdo, eu andei pesquisando aqui. Se noblesse oblige, que é do francês, nobreza obriga, que quem é nobre deve se comportar como tal. Como tal, pois então, a nobreza exige que você se comporte assim, acabou. Isso é uma besteirada. Mas é o que o povo todo, vocês, eu, nós, né, fazíamos. Valdo, sim. Aqui no status comunicativo, você podia explicar um pouquinho melhor o que você quer dizer com o poliglotismo profilático? De que forma o poliglotismo pode ser profilático? O poliglotismo prolífico, não é? Ah, eu li errado. É prolífico, que ele é o seguinte, ele é produtivo. Eu entendi, profilático. Não, mas é... Prolífico. É prolífico, quer dizer, ele é produtivo. Claro, aí é óbvio. E o status cosmoéticos, que você fala ali embaixo no status evolutivo? O status cosmoético é o da pessoa que procura acertar do ponto de vista moral, né? Em favor de todos. Status pressupõe um certo reconhecimento social. Quando você fala em status cosmoético... Não é só isso, não é só social. Pode ser status profissional, é aquilo que eu coloquei lá. Status tem muito nível. Pode ser um status, por exemplo, extrafísico, status evolutivos. É aí que eu queria chegar. Quando você fala em status cosmoético, pressupõe o reconhecimento dos amparadores, por exemplo? Não, aí se ele for amplo, é tudo isso, né? É o CPC, o Código Pessoal de Cosmoética, que está sendo vivido em alto nível. É isso aí. Obrigada. Sim. Alô, pronto. Eu tenho uma dúvida em relação à inversão existencial e o documento que é o casamento, né? Que é o documento que auxilia em alguns aspectos e prejudica em outros em relação ao casal que decide fazer. E eu queria entender a questão dessa canga, né? Que traz, que é um dos itens que dificultaria a pessoa aplicar a técnica da inversão existencial. O senhor poderia falar mais a respeito disso? Dessa questão... Assim, eu não estou entendendo Como é que é? O processo todo o casamento em papel mostra que a pessoa precisa de uma lei que determina sobre ela para ela agir cosmoeticamente com a outra. Agora, uma inversão existencial sem casamento mostra que aquilo ali é a palavra um do outro. Um confia no outro, não precisa de papel nem de testemunha. Então, a condição interconsciencial é maior na inversão. Você entendeu? Sim, entendi. Do ponto de vista social, do ponto de vista econômico financeiro, do ponto de vista físico, é lógico que o casamento é que assenta tudo, legaliza tudo, institucionaliza. Outra questão, tem algumas pessoas que eu vejo que não estão fazendo esse documento, né, de casamento, mas o documento de união estável para sentir uma segurança não em relação um ao outro, mas em questões de grupo karma, família, mais nas questões dos bens. Isso também interferia na questão da inversão? Às vezes, né? Depende tudo da intenção da pessoa. Observe a intenção. Olha bem a intenção. Qual é a qualificação da intenção da personalidade naquela atitude? Isso é que manda. Vale. Agora, quanto mais a pessoa estudar, mais ela aprofunda esses processos, mais ela vai entender o assunto. Então ela acerta mais. Posso explicar para ela, no seu caso?
Assim, Rosângela, por exemplo, eu não sou inversora, mas o Sandro era inversor. A gente queria morar aqui em Foz, eu sou espanhola. Eu vim com um visto e quando o visto venceu, a única chance que eu tinha de morar em Foz era casar no papel. Aí que ficava aquela questão, bom, mas se ele é inversor, o que vai acontecer, né? Mas nesse caso foi uma coisa necessária, porque no caso da gente não fazer... Muita gente já fez isso fora do Brasil também. No caso da gente não fazer, não era só perder inversão, a gente perdia a PROES, porque a PROES era aqui. Então a gente tem que ser muito flexível com isso, acho que não é todo... Se tiver intenção. Eu vejo que tem alguns casais, amigos, que também tiveram essa situação, né, por estar num outro país ou ver necessidade de realizar o documento. E a minha dúvida é, continua a inversão existencial dessa pessoa ou não? O conceito de inversor, no meu caso, eu acho que o Sandro perdeu, não tem essa condição. Mas a gente continua tendo os mesmos valores, as mesmas prioridades, a mesma PROES, as mesmas competências. Então muda a palavra, mas não muda a condição da pessoa. Acho que nesse caso fica um detalhe a palavra inversão. Mas é a minha opinião, né? Sim, ok, obrigada. Posso colocar aqui sobre INVEX e casamento? Sim, ok. O casamento tem algumas questões. O casamento formal, legal, é que impõe uma condição na qual a consciência ela tem que viver sob aquela condição de casamento. Existe a obrigação legal, existe na questão do casamento formal ou religioso as testemunhas, então somente sob condições de testemunhas, somente sob condições de uma outra pessoa outorgar a você que você já é casado, então que você, por fim, pode viver em conjunto com outro. Além disso, tem o histórico do casamento. O casamento é uma condição de negócio. Ele existe ou existiu por uma condição de negócio. Então, esse histórico do casamento envolve um holopensene de negócios, de manutenção de família, do próprio status, que é o tema de hoje, interesses econômicos, financeiros, posses, e outra, casamento ele existe para fins, até certo ponto, de consolidação de família. Família pressupõe a existência de filhos. Então, dentro do holopensene do casamento existe a união formal, mas também a expectativa de filhos, de reprodução, de continuidade daquela família, daquela ideologia, daquele holopensene. No caso da INVEX, a INVEX ela busca o contrário. Não que você tenha que alguém que obrigue você a fazer algo, mas sim que você tenha liberdade para escolher quem que você quer, com quem você quer conviver, e liberdade para assumir e destituir, se for o caso, a união, no momento que você bem entender. Quando o professor Valdo coloca a intenção é uma intenção evolutiva ou não? Mas no caso, quando a minha dúvida é a questão do documento, e assim, vem todo um histórico por trás do holopensene, do casamento, processo religioso, né? A questão de ser um contrato de empresa, né? Duas pessoas que vão juntar bens. E eu vejo assim, a questão da dúvida em vários inversores, se fazem esse documento ou não, ou o casamento, ou esse outro que existe agora, união estável, por uma segurança pessoal, não entre os dois no caso, mas entre assim, situações possíveis que possam ocorrer. E eu me questionei e não cheguei a uma conclusão, por isso que levantei a situação, para ver assim, o que né, isso vai interferir no processo da inversão existencial. Eu estou aceitando uma canga social ou não? Ok. Do ponto de vista bem prático, você tem um documento para fazer, igual o terreno, a compra do terreno. Isso. Você é solteiro, mas a pessoa lá declarou que vive em união estável com fulano ou fulana. Pronto. Simples. Qual é o problema? Vocês estão querendo saber o processo aí dos personagens. Isso é status. Vamos entender. Isso é o Quiquitos. O filme ganhou 2 prêmios lá com isso aqui.
Então, veja só, isso é, querendo ou não, aqui, ó, de um lado e do outro, ó. Ele é bifácio, vocês já viram? Ó, olha lá, olha. Querendo ou não, é um tipo. Esse tipo significa alguma coisa dentro do processo da elencologia que nós estávamos falando. Está entendendo? Vocês estão sentindo o cheiro do chocolate aqui perto? Sim. Ele não perde, né? O negócio está lá guardado, tudo. Agora, dentro do armário está tudo cheirando chocolate. Ainda bem que não tem barata aqui, porque senão você já viu atrás da chuva. Mas olha, isso aqui mostra o que nós estávamos falando a respeito do tipo, a condição, o personagem. Você entende ou não? Tudo isso que a gente está dizendo aqui, que é o processo da perfilologia. Ele aqui significa isso, porque é a representação de filme que é um monte figurante, tem um elenco, a elencologia. Então, é o que significa o processo do status. Lá no fundo, roda, o que vai mandar é isso aqui. É aquele símbolo do conjunto de personalidades. Então, o que eu estava pensando aqui foi a hora que me veio a ideia, não, vai dar, pega lá o Kikito, se mostra para a turma, que o negócio está ali, porque é a conjunção, entende, dos personagens. É o status, todos os tipos de status estão aqui dentro. O Oscar é justamente o que eles quiseram. Agora, esse aqui, ele é mais simbólico, ele é mais pictográfico do que o outro. Ele mostra mais essa realidade, muito mais. Agora, aqui outra pergunta que tem aqui. O status é mutável e muda dependente da nossa evolução, maturidade e qualificação da mentalidade. A qualidade e o aproveitamento na vida intrafísica depende de uma combinação de elementos próprios e grupais de assistência e autoconhecimento que fazem com que esse status deixe de ser superficial? De que maneira isso pode ser mais aproveitado e se transformar em saldo existencial positivo maior? Por incrível que pareça, adivinha de quem que é? É muito assim, adivinha de quem é aqui a Cassandra? Aqui. Como é que é possível uma coisa dessa? Vocês viram que eu não estava aqui, eu fui lá antes. Como é que eu entrei nessa onda? Eu não sei. Mas é estranho, ó, está aqui. Agora, ó, para Cassandra, então, o que vocês querem falar? Quem é que está falando aí mais aí? Quem é que vai expor a situação? Está na hora. Olha só, o status é mutável e muda dependente da nossa evolução, maturidade e qualificação da mentalidade. A qualidade e o aproveitamento na vida intrafísica depende de uma combinação de elementos próprios e grupais, de assistência e autoconhecimento, que fazem com que esse status deixe de ser superficial. De que maneira isso pode ser mais aproveitado e se transformar num saldo existencial positivo maior? O que eu penso é isso que nós estamos falando sempre aqui, para ver na questão do status o aspecto que seja mais evolutivo do ponto de vista interassistencial para todo mundo. Quanto mais seja, melhor. Mas fala aí. Ver o que foi colocado ontem na questão do gestor, né? Que um grande empresário, ele tinha uma influência muito grande. Quer dizer, aquele status, como que ele vai usar aquele status social que ele tem? Então, eu acho que aí você pega uma função prolífica, né? Prolífera do status. Acho que é a melhor forma de aproveitar. Então, se você tem um status, o que você vai fazer com isso? Pode falar. Em taxologia, na página 34, Sim. eu queria, por favor, que você falasse sobre o número 6, status étnico. Étnico, a classe genética, o senso universalista. O caso todo é o seguinte, tem pessoas que dão muito valor para o processo genético. E isso aí é sério, porque é preciso ver o processo étnico da história, a etnia, o valor que a pessoa dá para isso. Porque o senso universalista é que tem que predominar, cedo ou tarde na evolução. Então a pessoa, ela fica equidistante, ela sobrepaira essa condição, ela fica, portanto, isenta em matéria de puxar a brasa para a sardinha, da mesma consanguinidade ou qualquer coisa nesse sentido.
a coisa muda. É isso aqui que nós estamos chamando a atenção. Agora, vocês estão vendo como o processo do status em si é complexo perante a evolução. E como nós não podemos fugir disso. É isso que me preocupou para fazer a pergunta. A gente tem que estudar esse processo. Agora, outra coisa também séria. Todo mundo aqui tem um status social. Sim. Ninguém pode falar, eu não tenho status, não existe isso. Uma pessoa que chegar, que seja da favela, ou que está num lugar todo alterado, mora debaixo do viaduto, ela tem um status. Não interessa. Osvaldo. Por isso que é que tem o processo da classe A, B, C, D, F e tal. E a questão dos clãs, por exemplo, na Índia, essas coisas, eles são muito, se dizem muito espiritualistas, tem toda uma cultura a esse respeito. Não, mas lá é tudo furado, né? Lá tem os intocáveis. Pensa só nisso. A pior coisa que tem são as castas, é a pior coisa que tem. Então o processo de status a gente tem que estudar para ficar livre da discriminação. A maioria das discriminações existem em função de status. Se nós superarmos o status, nós ficamos livres da discriminação. Se a gente fica livre da discriminação, você caminha para a fraternidade aberta. Isso é o máximo. Mas esse é o caminho. Ok, obrigada. Professor Valdo, Sim. se a gente pensar em conquista de status e lista de prioridade, quais seriam as prioridades que o senhor elencaria aqui nessa relação que vai até o item 20? Aqui a coisa mais séria, a meu ver, é aquilo que eu vivo falando aqui, viu, querido? Primeiro, interassistencialidade. Segundo, ver a prioridade do ponto de vista evolutivo, naquele momento evolutivo. Então, olha a prioridade do momento. É uma análise específica de acordo com a consciência. É, coisa por coisa. Agora, depois ver como é que é a sua sobrevivência, o nível da sua liberdade de ação. Você tem pé de meia para isso? Isso aí também é outra coisa muito séria. Aí entra o problema da profissão, o nível social da pessoa, que é o status em si, uma série de condições nesse sentido. Mas o caminho, depois, vai chegar num certo ponto, inevitavelmente você tem que ver qual é o meu nível de vamos dizer, no caso aí, de paraperceptibilidade. Como é que eu fico perante isso? Por quê? Você roda aqui na vida humana, você vai bater na paraprocedência. A dessoma não acaba com tudo, ela recomeça tudo. A pessoa desativa o corpo, recomeça tudo de novo. Então, ela vai caminhando, chega lá, ela volta para a paraprocedência. Aí ela tem que fazer uma checagem, atualizar, para ver o que houve com a minha vida, de lá para cá, o que aconteceu de novidade daqui para frente. Ali ela tem que dar um inventário, fazer o balanço do processo da vida dela. Então, isso tudo aí, a pessoa não pode perder de vista. A paraprocedência, então, ela é ótima dentro do processo da parapercepciologia. Quem trabalha com a multidimensionalidade não perde a ideia, a meta, você está entendendo? Da paraprocedência. Então, a paraprocedência é o máximo. Outra coisa, a TENEPS foi feita para a pessoa manter a paraprocedência em dia. Todo dia ela pode pensar naquilo. Ela faz o link, né? Lá no fundo, desde o início do processo da humanidade, o ser humano pensou no religare, que é religar a personalidade com a paraprocedência. A religião é isso. Mas é que a religião desvirtuou tudo. Por isso que eu falo, a TENEP substitui todo tipo de religião. Entende? Agora, para ter essa visão de conjunto, é preciso desenvolver a parapercepciologia, como o senhor falou. Então, primeira coisa, o estado vibracional, aquilo que eu falo, começa por aí. Agora, até chegar na TENEP não custa muito, depende da pessoa. Outra coisa, a maioria que já tem ideia, que chegou nisso, ou pelo um amparador, alguém que sugeriu, as condições que a pessoa viu, a comunicação, ela já está preparada para isso.
Então ela já está madura para desenvolver esse processo. Isso é o máximo. Então a maioria aqui, ó, já está preparada para essa condição. A maioria aqui já é possível fazer a TENEPS. Agora a TENEPS é um senhor compromisso. Talvez seja o mais sério da vida humana. Para a maioria é. E é o que mantém o link, né? Pois é. Agora, a primeira coisa é compreender isso. O que não é fácil. Compreender isso. Então, o primeiro passo é a compreensão. Depois vem o resto. Agora, rodando ou não as ideias e o negócio caminhando, a gente chega à conclusão seguinte, que o processo da paraperceptibilidade não pode ser descartado never, nunca. Tem que estar de olho ali, não tem saída para isso. Então, vamos pensar na questão da paraperceptibilidade. Tá certo? Mas olha, tem mais alguma coisa que ficou mal parada? Pode falar. Eu não sei se é tempo hábil. Na verdade, eu acho que não vai dar tempo nem de senhor responder, mas eu queria só ter uma ideia, já que você está falando tanto em parapercepção, como é que funciona exatamente os bastidores da tertúlia quando há essas evocações? Porque eu estava atento a algumas coisas, professor Valdo, quando o senhor falou lá dentro da história dela de judia. Aí vinham algumas palavras que eu nunca tinha ouvido falar aqui no ambiente. Aí eu fui pesquisar aqui, por exemplo, uma palavra chamada Camir. Aí fui ver que é uma cidade, uma região de Israel. E outras palavras eu fui ter no site, fui pesquisando na internet. Como é que funciona isso? Há essas avocações e de repente essas consciências aparecem aqui para ser assistidas, que tem relação com algum processo? Não, às vezes ela não aparece para ser assistida, não. Ela vem aqui para participar. A maioria que está participando hoje já não é mais. No início, por exemplo, há cerca de 8 anos aí, quando a gente começou com as tertúlias, era muita gente para se assistir, porque tinha que desterroar um ambiente que estava muito carregado. Nós tivemos até fenômeno de olorização, uma série de coisas nesse sentido. Agora, hoje não é mais assim. As consciências que aparecem são todas candidatas de curso intermissivo, que são candidatas a ressomar. Então, elas vêm para ver o ambiente nosso. Então, na verdade, isso é bom para elas, que elas estão vendo o ambiente que tem, já tem um primeiro contato de afinidade com a gente, e é bom para nós, que vamos recebê-las oportunamente numa condição dessa. Então, é por aí que aparecem as sugestões, inspirações, intuições. Você entende? Eu ia até perguntar se na sua cidade tinha alguma família com o nome de Abrances, né? Porque foi outra palavra que veio bem clara. Como é que é o nome? Abrances. Ou Abranches. Não, é Abranches. Abranches é espanhol. É o Paulo Abranches. O Paulo Abranches, você conhece o Paulo Abranches? Ô, Valdo, uma coisinha só aqui, ó. Então, no ar. É só para o teletertuliano que está assistindo, que viu que você trouxe esse troféu aí. Daria para você esclarecer para ele, para o teletertuliano, que está na dúvida, o que quer dizer esse troféu que você trouxe aí? O Riquito é o troféu lá de Gramado, que dá o processo do cinema, que é o top do cinema do Brasil. E o Cristo Espera por Ti, que foi apresentado lá, tirou 2 quiquitos desse, ganhou. Eles trouxeram, então, esse que foi feito de chocolate, que é de Gramado, né? Ah, chocolate. Então, ele é de chocolate, por isso que está aqui. Então, ele é o símbolo que foi recebido de vir no Cristo Espera por Ti. Agora, o Cristo Espera por Ti é esse que a Marlon, com a equipe, está estudando para fazer o filme propriamente dito do romance psicografado que eu psicografei do Balzac. Então é isso, o resumo de tudo é isso aqui. Certo. Agora, tudo é um processo de status. Então os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 74 assinaturas no livro de presença, 41 perguntas presenciais, 12 perguntas respondidas online, 22 votos presenciais, 6 votos online. Hoje temos 5 recados. João Paulo com 5 baia, Marta, cursos Apex, Daiane, curso holossomático, Rosa, programa verbetografia e Marlene, acoplamentário. Boa tarde. Gostaria de falar do curso com 5 baia, da Conscius,
que vai ser realizado agora em fevereiro, no dia 5, é um sábado. Esse curso promove 3 campos de Consim-Cobaia, dentre os 10 participantes, nos quais vai ter um campo de interassistência, onde a pessoa escolhe uma folha, um assunto do conscienciograma e vai abrir o micro-universo para as críticas, as heterocríticas dos outros participantes e dos professores conscienciômetras que participam do curso também. Os participantes são sorteados, os professores também são sorteados a cada campo de Consim-Cobaia, e é um curso que vale a pena pelo nível de interassistência, pelo campo energético que se encontra, e os participantes têm tido experiências boas e sempre positivas nos feedbacks para a gente. O próximo curso vai ser agora, em fevereiro, no dia 5, no sábado, aqui no CAEC. Começa às 3 da tarde e termina às 8 da noite. E, em março, também vai ter a versão de março no dia 4 de março. Também gostaríamos de falar que no Consim-Cobaia de março já temos alguns inscritos. Se você vem ao CAEC em março para o balanço existencial, por exemplo, e gostaria de participar, se inscreva o quanto antes, porque já está tendo bastante procura. Já tem alguns inscritos. Então, dia 5 de fevereiro e dia 4 de março. Obrigado. Boa tarde a todos. A Apex tem 2 convites para todos vocês. O primeiro é com relação ao curso Introdução à Programação Existencial. Esse curso é para quem está ingressando nos conhecimentos da Conscienciologia e também da Projeciologia. Esse curso vai ser no dia 12 de fevereiro, das 8h30 às 11h30 e das 15 às 18 horas. E o segundo convite é para o curso Balanço Existencial, que vai acontecer entre os dias 5 a 8 de março, aqui em Foz do Iguaçu também. As 2 informações podem ser obtidas pelo telefone 045-3525-2652. Repetindo, 045-3525-2652. Boa tarde, obrigada. Pessoal, boa tarde. O meu recado é para os teletertulianos lá de Porto Alegre. E é sobre o curso Campo Assistencial Holossomático, que será realizado aí em Porto Alegre nos dias 12 e 13 de fevereiro. Então, esse curso será ministrado pelo professor Hernande Leite. É um curso inteiramente prático, com 3 campos energéticos, onde o aluno pode desenvolver a assimilação, a capacidade de desassim, também esse contato mais íntimo com os amparadores, entre outros aspectos. Outra coisa importante do curso é que parte da renda financeira vai viabilizar a construção do laboratório de ectoplasmia, aqui no CAEC, em Foz do Iguaçu. Então, quem tiver interesse em participar do curso e também contribuir com esse projeto, pode entrar em contato com o telefone 51 32 24 0707, com o Centro Educacional lá de Porto Alegre. Obrigada. Boa tarde. É convidar todos para fazer o programa Verbetografia, para escrever verbete para ser encaminhado para a enciclopédia. Nós vamos agora fazer um modelo intensivo semipresencial. Como é que vai funcionar esse programa? Nós vamos ter 3 encontros virtuais no dia 29 de janeiro, 2 e 4 de fevereiro. E vamos ter 4 dias e meios intensivos presenciais aqui no CAEC, em Foz do Iguaçu. Que esses dias serão do dia 9 a 13 de fevereiro. Contamos com todos. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui para divulgar o acoplamentário que vai acontecer no próximo dia 28, sexta, sábado e domingo próximos. A temática é a paradireitologia, com os epicons Cristina Aracaki e Felipe Mansur. Então, eu convido não só os meus colegas advogados da CCCI, mas todos os interessados no estudo, na pesquisa da paradireitologia. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Consim subnormal, especialidade holossomatologia. Obrigada e boa tarde a todos.